Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional, terapeuta em leitura corporal, sou coach também. E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como que a gente pode começar a emagrecer, né, na prática. Naquele vídeo eu foquei bastante em como a gente reprograma a nossa mente para que a nossa mente associe os nossos hábitos alimentares e de exercícios físicos com saúde. Então a gente recondiciona os nossos hábitos, associando eles à saúde e implementa isso na nossa vida. Como consequência, a gente acaba emagrecendo, certo? É isso que se percebe, tá? E existe uma frase que diz assim: uma pessoa, ela não muda o seu destino, o seu futuro. Uma pessoa muda os seus hábitos e os seus hábitos mudam o seu futuro. Então, o meu objetivo era falar assim: crie hábitos saudáveis em relação à alimentação e exercício físico, né? E também em relação à autoimagem, autoestima, porque esse hábito vai construir um corpo magro e saudável para você. Foquei bastante na questão da mudança de hábito, né? Quando a gente consegue alicerçar um hábito na nossa vida, ele anda sozinho. Então a gente reprograma, a gente vai lá, no começo precisa de esforço, a gente precisa abrir esse espaço na nossa vida, criar esse hábito. E quando ele está bem alicerçado, ele anda sozinho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, independente do que aconteça externamente, coisas boas ou coisas ruins, mudanças, né? Mudanças de trabalho, mudanças familiares, mudanças no mundo, né? A gente pode até falar de uma coisa tipo a pandemia, que mudou pra caramba o hábito alimentar de muitas pessoas. Pra mim, não mudou absolutamente nada, porque eu já tinha construído o meu hábito alimentar, então com pandemia ou sem pandemia, o meu hábito continuou o mesmo. Mas as pessoas que não tinham esses hábitos construídos, muitas pessoas acabaram tendo muita dificuldade na pandemia. Então, quando você tem um hábito construído, esse hábito ele vai naturalmente, independente de situações externas ou internas. Eu tô triste, eu tô feliz, eu tô animado, eu vou fazer aniversário, eu vou estar no Natal, independente da situação externa ou interna, o hábito ele vai continuar plantando para que você colha saúde e um corpo em forma. Por isso que eu fiz questão de começar por aquele vídeo, tá? Mas eu disse que talvez que existiriam outras coisas que a gente poderia falar sobre emagrecimento. E hoje eu quero falar sobre a questão psicossomática. O que é que está por trás de uma pessoa engordar? As questões emocionais. Eu tava vendo recentemente, né? Isso foi uma das coisas que me inspirou a fazer esse vídeo. Eu tava vendo. Eu amo aquele programa Quilos Mortais. E eu tava vendo um episódio de uma moça que passou por situações muito sérias na vida dela. Ela tem um histórico de traumas severos, né? E não tratados, acumulados, e ela hoje em dia é uma pessoa que não sai da cama e come compulsivamente na cama. Ela fica na cama comendo. Então ela come uma torta, ela come um frango, ela come uma batata um atrás do outro, depois ela vomita para poder comer mais, né? E ela perdeu o controle. A única coisa que ela faz é comer. E quem come por ela? A dor dela come, né? É a dor dela que come, só que a pessoa não tem consciência disso. Então, é algo inconsciente que move essa pessoa para comer. Eu não sei se você já viu Quilos Mortais, mas eu diria que mais de 90% dos episódios que eu vi todos, mas mais de 90% das pessoas, dos pacientes do Dr. Now sofreram abuso sexual na infância. Então aqui a gente tem um indicativo de que existem traumas emocionais, né,
que vão levar à compulsão alimentar, à obesidade. Nota-se, né, em estudos, em pesquisas, que sentimentos como abandono, sentimentos como desamparo, sentimentos como falta de proteção, sentimentos como solidão, medo, levam, né, isso na infância, eu digo, pessoas que passam por esse tipo de trauma na infância e acumulam esses traumas ao longo da vida, vão ser pessoas que vão desenvolver compulsão alimentar e o quadro de obesidade mórbida. Então, aí aqui a gente chega à seguinte conclusão. Para que uma pessoa comece a emagrecer, é necessário uma profunda limpeza emocional. E a boa notícia é que existem técnicas eficazes hoje em dia para tratar qualquer emoção negativa, certo? Existe um processo que se chama reprogramação regenerativa, né? Que através da visitação do consciente até aquela situação, mas um trabalho emocional direcionado e focado, a pessoa consegue limpar, dissolver aquelas emoções presas. E quando ela dissolve a emoção, o comportamento dela muda sem que ela precise fazer esforço. Isso que é o mais interessante. Então, aí eu trago aqui um exemplo meu, né, para comprovar. Eu tenho exemplos de pessoas que eu já trabalhei com isso, mas eu quero trazer um exemplo meu, porque me impressionou bastante recentemente, ano passado, na verdade, né? No começo do ano passado, eu passei por como se chama? Quando a gente faz uma imersão numa limpeza emocional. Eu resolvi me aprofundar numa limpeza mais focada, né? Então, fiz várias sessões bem focado para limpeza emocional de algumas questões minhas que ainda precisava limpar. E para a minha surpresa, ao final dessa limpeza foram muitas sessões, umas 20 sessões de 2 horas mais ou menos, foi esse mais ou menos o tempo que eu trabalhei em mim, e eu não tinha nenhum objetivo, a princípio eu não tinha nenhum objetivo de mudança alimentar, mas o resultado foi que eu comecei a não aguentar mais comer açúcar. Eu desenvolvi, tipo assim, comer açúcar começou a me fazer mal. Comecei a ficar sensível demais ao açúcar e parei de comer totalmente doce e açúcar. Isso, eu continuo amando doce, continuo achando doce a minha comida preferida. Como raramente hoje em dia, mas quando eu como não me cai tão bem. E então, naturalmente, eu comecei a não querer mais comer doce e comer açúcar. Foi uma coisa que eu já não quis mais. E muito estranho, porque é minha comida preferida e eu tinha o hábito de comer doce todos os dias. Eu era uma pessoa que de fim de semana comprava um rocambole inteiro com recheado de doce de leite e eu comia sozinha esse rocambole. Eu não queria que ninguém pedisse nem um pedacinho, porque eu comia tranquilamente um rocambole inteiro. E hoje em dia, se eu comer o rocambole inteiro, eu morro. Eu acho que eu morro, porque meu corpo não consegue mais lidar muito bem com açúcar. E aquilo, além disso, do açúcar, eu fiz outras mudanças alimentares, outras coisas eu comecei a também não querer mais. Comecei naturalmente a amar alface. Hoje em dia, alface é minha comida preferida, acredite ou não, eu amo alface. Então, eu percebi que meus hábitos alimentares mudaram naturalmente. E como eu já estou acostumada a trabalhar com isso, como eu já estou acostumada a observar isso, eu cheguei à conclusão imediata de que tinha total relação com aquela limpeza emocional que eu tinha feito. Aquilo serviu para comprovar para mim, né, que realmente emagrecer de verdade definitivamente tem a ver com limpar as questões emocionais que estão por trás, causando a compulsão alimentar, causando a busca por determinado tipo de alimento. Então,
Não é à toa que uma pessoa prefere comer determinado tipo de alimento, tá? Existe uma resposta emocional por trás disso. Então, é muito importante que, se uma pessoa tem dificuldade de emagrecer, se uma pessoa tem a questão da obesidade mórbida na próxima vida, a pessoa já luta, né? Porque o problema é quando a pessoa luta e não consegue. Quando a pessoa luta e não consegue reverter a situação, é porque existem emoções que precisam ser tratadas. Então, é preciso fazer uma investigação. Quais são os fatos que na infância marcaram? Quais são os fatos de dor ao longo da história daquela pessoa? E é necessário uma dedicação, aí aplicar as técnicas certas, né, que são efetivas, certeiras, para dissolver isso e para você poder mudar o quadro aí, né, dos seus hábitos alimentares e desenvolver, alicerçar hábitos saudáveis, tá? Eu acho que é isso que eu queria falar. Existe por trás da obesidade uma causa emocional que precisa ser tratada. O hábito alimentar saudável, a gente mudar, a gente pegar disciplina, a gente pegar hábito é uma coisa muito importante, mas para alguns casos, ou talvez para a maioria dos casos, sem a limpeza emocional, a pessoa vai ficar somente naquele nível superficial. Ela consegue até implementar uma alimentação saudável, mas ela não vai conseguir de verdade perder o peso que ela precisa. Então precisa investigar mais a fundo, fazer um trabalho mais profundo nela mesma, certo? Se você tiver interesse em saber como é esse trabalho, tem informações aqui na descrição sobre atendimentos de TRG. Tem o meu curso também, Cure as Dores da Sua Alma. Ali eu explico como funcionam as emoções e como você tem que fazer para limpá-las. Agora eu estou adicionando nesse curso uma parte prática. Então, eu acho que ele vai ficar mais legal, vai conseguir já trazer resultados, tá? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa um gostei pra mim e até o próximo vídeo.